Pode confessar, quando se fala em renascimento, o que vem logo à cabeça? Ah, com certeza a Itália, né? Florença, Roma, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Mas e se essa for só metade da história? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na outra metade, naquela parte fascinante e que muitas vezes fica meio de lado, a história não contada do Renascimento. Então, vamos direto ao ponto com essa pergunta. A resposta curta e grossa é não. Um sonoro não. Olha só, a Itália foi sem dúvida nenhuma o berço de tudo, onde a chama acendeu. Mas, ao mesmo tempo, bem longe dali, no norte da Europa, estava rolando uma outra revolução artística, tão poderosa quanto, mas com uma cara totalmente diferente, com seus próprios gênios e um estilo único. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho hoje? É o seguinte: primeiro, a gente vai entender como é que essas ideias do Renascimento saíram da Itália e ganharam a Europa. Depois, vamos conhecer de perto três mestres absurdos do norte: Dürer, Bosch e Van Eyck. Na sequência, a gente coloca lado a lado os estilos do norte e do sul para sacar bem as diferenças. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o legado que essa galera deixou e dar umas dicas de como continuar essa exploração. Então, como é que essas ideias viajaram? Pensa assim, elas pegaram carona em rotas comerciais, foram impressas em livros que começaram a circular e, claro, foram levadas na bagagem de artistas que cruzavam o continente. Mas, o mais importante é entender que não foi um simples copiar e cola, sabe? Longe disso. Em lugares como a Alemanha e os atuais Países Baixos, os artistas de lá pegaram essas novas ideias e misturaram com as tradições que eles já tinham. O resultado? Algo totalmente novo com uma identidade própria. Ok, só para a gente se localizar na linha do tempo, a gente está falando aqui do auge dos séculos XV e XVI, tá? E é nesse cenário que surgem os três caras que a gente vai conhecer melhor agora: Jan van Eyck, Hieronymus Bosch e Albrecht Dürer. Pensa neles como as peças-chave para a gente montar esse quebra-cabeça incrível que foi o Renascimento do Norte. Bora começar então com o primeiro mestre dessa lista. E que mestre! Albert Dürer, o grande gênio da Alemanha. Cara, esse aqui não era só um pintor. Ele era um intelectual, quase um cientista, um homem de negócios e, acima de tudo, foi alguém que virou o jogo, que mudou completamente a percepção do que era ser um artista naquela época. Sabe o que é mais impressionante no Dürer? Para mim, são os autorretratos dele. Pensa bem, numa época em que o artista era visto mais como um artesão, um trabalhador manual, ele se pinta como uma autoconfiança, uma pose que parece gritar: "Ei, eu sou um criador, eu sou um pensador." Essa é a grande sacada dele, a ideia do artista como um gênio intelectual. E aquela precisão dele, que era quase uma obsessão, a gente vê isso nas gravuras, reflete exatamente essa mente brilhante, cheia de simbolismos complexos. E olha, essa gravura aqui, a Melancolia 1, é o exemplo perfeito disso. É, sem exagero, uma das imagens mais misteriosas de toda a história da arte. Cada coisinha que está aí, da esfera até aquele poliedro estranho, é um símbolo matemático, alquímico, é um verdadeiro quebra-cabeça intelectual que, olha, até hoje, deixa os estudiosos de cabelo em pé tentando decifrar tudo. Tudo bem, agora a gente vai dar um salto para um universo completamente diferente. Se o Dürer era o cara da ordem, da razão, da matemática, Hieronymus Bosch era o mestre do caos. O pintor dos pesadelos, das profundezas da mente humana. Olhar para uma obra do Bosch é como abrir uma porta para outra dimensão. As telas dele são povoadas por criaturas bizarras, sabe? Homens com cabeça de pássaro, peixes que voam. Umas coisas parecem ter saído de um sonho muito, muito doido. Só que não era loucura por loucura. A genialidade do Bosch foi usar todo esse cenário apocalíptico para construir um verdadeiro sermão visual. Uma alegoria super complexa sobre pecado, salvação, que conversava diretamente com os medos e as esperanças das pessoas daquele tempo. E não tem obra que resuma melhor o gênio dele do que essa aqui, O Jardim das Delícias Terrenas. Esse painel triplo é uma viagem, uma verdadeira alucinação que vai do paraíso à mais completa perdição. E é daquelas pinturas que quanto mais perto a gente chega, mais detalhes bizarros e perturbadores a gente descobre. É uma coisa hipnótica, um mistério que fascina a gente até hoje. Fechando o nosso trio de mestres, vamos para o terceiro, Jan van Eyck. Se o Dürer mudou o status do artista e o Bosch mergulhou na psique humana, o Van Eyck foi um revolucionário da técnica. Ele foi o cara que mudou a forma de pintar para sempre, graças ao seu domínio absurdo da tinta a óleo. A tinta a óleo foi um divisor de águas, e o Van Eyck foi o primeiro mestre a dominar essa parada. Com ela, dava para criar camadas de cor quase transparentes, uma sobre a outra, o que resultava num nível de realismo que ninguém nunca tinha visto antes.
Mas o segredo dele não era só copiar o que ele via. Era ir além. A gente quase consegue sentir a textura do veludo, o brilho do metal, o calor da pele. E ele usava esse realismo absurdo, quase microscópico, para esconder significados em tudo, transformando objetos comuns em símbolos cheios de sentido. E o casal Arnolfini é a prova cabal disso. Isso aqui não é só um retrato, gente, é quase um documento, um contrato visual. Cada objeto ali tem um porquê. O cachorrinho é a fidelidade, aquela vela acesa sozinha simboliza a presença de Deus, e o mais inacreditável de tudo, aquele espelho lá no fundo. Se a gente olha de perto, ele não reflete só as costas do casal, ele reflete o próprio pintor trabalhando. É como se fosse a assinatura secreta dele ali na cena. Genial. Bom, agora que a gente já conheceu esses três gigantes, tá na hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Afinal, o que tornava a arte do norte tão diferente da arte que estava sendo feita lá na Itália? Basicamente, eram duas maneiras completamente diferentes de enxergar o mundo. E aqui está o ponto central de tudo. Não era uma questão de qual era melhor ou pior, tá? Pensa nelas como duas faces da mesma moeda. Duas formas diferentes, mas complementares, de investigar o ser humano, a natureza, o sagrado, tudo isso num período de transformação cultural gigantesca. Vamos lá, olha só essa comparação. De um lado, na Itália, os artistas eram bancados pela igreja, por famílias superpoderosas, então eles buscavam o quê? A beleza ideal, a grandiosidade, sempre de olho lá na antiguidade clássica. Agora, no norte, os artistas trabalhavam muito para uma nova classe de comerciantes ricos e eles encontravam a beleza nas coisas do dia a dia. Era como se eles olhassem o mundo com uma lente de aumento, sabe? Capturando cada detalhe, cada dobrinha do tecido, cada imperfeição. Para essa galera, o sagrado estava ali. Na luz que entrava pela janela, na textura de um pão, o cotidiano se enchia de um simbolismo secreto. O impacto do Renascimento do Norte, gente, é gigantesco. Ele influenciou gerações e gerações de artistas como Vermeer, Rembrandt, a lista é enorme. Mas claro, o que a gente fez aqui foi só abrir a porta. A jornada de descoberta está só começando. E para quem ficou com aquela pulga atrás da orelha e quer se aprofundar, deixo aqui umas dicas de leitura. A história da arte do Gombrich é um clássico absoluto, perfeito para começar. O livro do Jansson já é uma análise mais parruda, mais acadêmica, e o Wolfling é simplesmente fantástico para entender as mudanças de um estilo para o outro. Fica a dica. E para fechar, vamos deixar uma pergunta no ar. O Renascimento do Norte prova que, por baixo daquela história que todo mundo já conhece, sempre tem algo mais a ser descoberto, sempre tem uma outra versão. Então, a reflexão que fica é que outras grandes histórias, e não só na arte, mas em todas as áreas do conhecimento, ainda estão por aí só esperando para serem contadas